Jesus mais uma vez vai vencer a morte. Ele havia atravessado o mar da Galileia, e chegando do outro lado, Jesus, ele vê um homem relevante para a sociedade judaica da época, porque ele era um príncipe da sinagoga, e movido pelo desespero, ele abriu mão de todas as suas prerrogativas religiosas para apelar a Jesus, que era o seu último recurso. A sua filha estava prestes a morrer, então ele suplica a Jesus que fosse com ele. E quando Jesus está indo com este príncipe da sinagoga à sua casa, o Jairo recebe a terrível notícia de que a sua filha havia morrido. E quando Jesus chega naquela casa, já havia todo um clima preparado, mulheres choravam, os instrumentistas já tocavam aquelas músicas de funerais, e aí Jesus vai chegar ali e vai dizer: ei, parem com isso, a menina não está morta, mas ela dorme. E o texto diz que as pessoas começaram a zombar de Jesus, começaram a dar risada. Então, Jesus, com o pai e a mãe da menina, na companhia de Pedro, Tiago e João, ele vai liberar uma palavra que vai devolver o espírito àquele corpo. E quando Jesus chegou naquela casa, o aspecto era de morte, mas Jesus chegou para trazer vida àquele lugar. Eu quero, a princípio, fazer a leitura de Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 21, está escrito assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, minha filha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Amém? Então Jairo vai a Jesus suplicar o seu socorro, suplicar a sua ajuda. E eu digo a você que isso era o último recurso de Jairo, porque era inconcebível a um membro de um sinédrio ver um homem com a responsabilidade de Jairo se prostrando aos pés de Jesus, que era odiado por eles. Mas o Jairo, ele vai até Jesus, se lança aos pés dele, pede com insistência, dizendo: por favor, venha comigo, a minha filha está prestes a morrer. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por mais uma vez o Senhor nos dá o honroso privilégio de estarmos na tua casa, reunidos em teu santo nome, Pai. E agora para ouvir a tua voz. Um dia o Senhor Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Que esta palavra, meu Deus, produza vida onde há morte. Que esta palavra, meu Deus, gere ressurreição onde há um vale de ossos secos. Que essa palavra, meu Deus, venha colocar de pé aquele que está caído, venha fortalecer aquele que está fraco. Que esta palavra cumpra todos os propósitos que o Senhor tem a realizar através dela, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. O Jairo, ele era um príncipe da sinagoga que provavelmente ficava em Cafarnaum. Era um homem conhecido pela sociedade, porque
o seu ofício lhe dava o dever de preparar os homens que aspiravam ao ministério sacerdotal. O Jairo era um homem conhecido em Cafarnaum pela responsabilidade de realizar alguns dos cerimoniais judaicos. Ele era um homem que era submisso à suprema corte religiosa. E essa suprema corte religiosa, o sinédrio, a maior tribuna, o colegiado máximo da religião judaica, era composta por 70 anciões, um sumo sacerdote, homens que julgavam as causas civis e criminais, e eles cobravam o cumprimento da lei com certo rigor. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, no versículo 17, aos seus discípulos, o seguinte: acautelai-vos dos homens, pois eles vos entregarão aos sinédrios, e vocês serão julgados e castigados, açoitados nas sinagogas. Então, aquela suprema corte religiosa, aquela maior tribuna, aquele colegiado máximo, eram os homens que zelavam pelos costumes da lei mosaica. Eles cobravam o cumprimento da lei e puniam as pessoas, levavam as pessoas que violavam a lei aos julgamentos. E esses caras, eles não gostavam de Jesus. Eram aqueles homens que se infiltravam no meio das multidões, a fim de ouvir os ensinamentos de Jesus, com a intenção de surpreendê-lo em algum agravo contra a lei e, consequentemente, julgá-lo e condená-lo. Eram aqueles homens que chegavam aos discípulos de Jesus e questionavam o porquê que ele sentava com publicanos e pecadores. Eram homens que chegavam a Jesus e diziam: os seus discípulos estão colhendo espigas nos dias de sábado, e a lei nos proíbe isso. Então, havia um rigor da parte daqueles homens. Eles queriam a todo custo silenciar Jesus de Nazaré, que, como se não bastasse, pregasse, ensinasse, o povo operava grandes sinais, prodígios e maravilhas. E o Jairo, ele era submisso ao sinédrio. Ele pertencia àquele grupo de homens, ele devia prestar contas ao sinédrio. E por causa disso, o Jairo, assim como toda a Suprema Corte, jamais poderia recorrer a Jesus e os benefícios que ele poderia oferecer. Só que o Jairo vivia um drama pessoal, porque ele tinha uma filha de 12 anos, e a sua filha adoece. Com o passar dos dias, o estado de saúde da menina vai se agravando, e é óbvio que, como todo pai, Jairo, ele vai procurar ajuda. Você deve imaginar o Jairo levando a sua filha aos médicos. Você deve imaginar Jairo conversando com os seus colegas de sinagoga acerca da enfermidade da sua filha e suplicando orações: olha, interceda por minha filha está muito mal de saúde. Você deve imaginar Jairo recorrendo a vários e vários tratamentos, mas apesar da sua boa vontade de ajudar a sua filha, tudo que Jairo havia tentado até então não deu certo. E a cada dia que se passava, a sua filha ficava num estado de saúde mais delicado.
E enquanto Jairo vivia aquele drama pessoal, o que ele mais ouvia era as pessoas falarem que Jesus de Nazaré estava colocando paralíticos para andar. Enquanto Jairo vivia o seu drama pessoal, ele ouvia os comentários que Jesus estava limpando os leprosos, que os cegos estavam enxergando. Enquanto Jairo convivia com aquele drama, enquanto Jairo vivenciava aquela situação delicada, até mortos estavam sendo ressuscitados. Então, o Jairo começa a pensar: eu preciso tomar uma decisão. Agora entenda, para Jairo ir até Jesus e suplicar o seu socorro, ele teria que arriscar todo o conceito teológico que ele tinha. Jairo teria que colocar em risco a sua submissão ao sinédrio. O Jairo, ele tinha que pensar acerca do seu cargo, da sua reputação, acerca da sua religião, pois se algum dos judeus ou membros do sinédrio ou algum da multidão que o conhecia o flagrasse prostrados perante aquele homem que para o colegiado judaico era um malfeitor, Jairo então ele seria julgado e sofreria as gravíssimas retaliações por este ato. Agora, Jairo começa a pensar: do que me adianta ser um homem conhecido? Do que me adianta ser um homem popular? Do que adianta o meu ofício sacerdotal, as honras que eu recebo da Suprema Corte, sendo que dentro da minha casa há um mal que está ameaçando destruir a minha família? Do que adianta o meu conceito teológico? Do que adianta a minha reputação religiosa, sendo que eu estou vivendo um período terrível na minha família? Porque você deve entender que a religião muitas vezes tem isso. Eu passei 22 anos na minha vida numa religião, e eu cumpria todos os rituais. Eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, estava prestes a fazer crisma. Só que chegou um momento em que aquilo já não me preenchia mais, e eu comecei a ouvir falar de Jesus através de uma pregação genuína do Evangelho, e eu fui atraído a Cristo pelo Espírito Santo, mas a questão era as minhas convicções religiosas. Por isso que boa parte das pessoas que estão em nosso meio, por causa da tradição religiosa que receberam dos pais, muitas vezes foram confrontados quando entraram no processo de conversão. Eu ouvi isso: olha, os seus avós nasceram nessa religião, os seus pais também nasceram nesta religião, e você foi criado nessa religião, e não há por que mudar, porque Deus é um só. Agora entenda, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 27, que a religião verdadeira para com Deus, o Pai, é esta: visitar os necessitados nas suas tribulações e se guardar das corrupções do mundo. Apesar de todo o sistema religioso que havia no coração e nas convicções de Jairo, o que o Jairo mais precisava naquele momento era de ter um encontro com aquele que é a luz do mundo. Ou ele vê a sua filha morrer, abraçado com a sua religiosidade, ou então o Jairo deveria abrir mão de todas as suas prerrogativas religiosas e partir num ato de desespero ao encontro de Jesus para buscar a solução do seu problema. E é o que Jairo vai fazer. Porque o Jairo começa a pensar: do que adianta tudo isso? Do que adianta ser um homem bem conceituado? Do que adianta ser um homem bem visto e admirado pelas pessoas, sendo que eu tenho dentro da minha casa uma destruição? E é então que Jairo, ele parte em busca do socorro de Jesus,
E eu quero tirar com base nestes versículos e no contexto da história, algumas coisas que podem nos servir como luz. Pode ser um ponto de fortalecimento espiritual, ou até mesmo de ressurreição. Porque olha que coisa linda vai acontecer aqui, capítulo 5, versículo de número 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Jesus está vindo da província dos Gadarenos, lugar onde ele havia libertado um homem que era possesso por uma legião de demônios. E Jesus passou por aquele lugar, por aquela região, justamente para libertar aquele homem que vai evangelizar um conjunto de 10 cidades. E o Marcos, ele registra no verso 21, que Jesus está passando outra vez. Jesus está passando outra vez. E normalmente quando você ouve ou quando você lê Jesus passando, você deve entender o seguinte: todos os lugares onde Jesus passou, Jesus tornou aquele lugar nobre. Entenda, em João capítulo 5, Jesus passava em Betesda, e ele vai até um tanque onde havia cegos, coxos e paralíticos, e entre eles havia um homem que há 38 anos, ele vivia a expectativa de ser curado. Então Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? E aí ele vai dizer: olha, eu quero, mas quando o anjo vem e balança as águas, eu vou, mas vem um e passa antes de mim. E Jesus vai dizer assim para ele: pega o teu leito e anda. E diz o texto que imediatamente aquele homem ficou são, depois de 38 anos com a vida paralisada. Agora, por que este milagre aconteceu? Porque Jesus estava passando por ali naquela hora. Quando Jesus passava nas partes de Tiro e de Sidom, conforme Mateus capítulo 15, diz a palavra que saíra daquelas cercanias uma mulher que clamou dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a sua insistência, a sua persistência, fez com que Jesus parasse e dissesse a ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. O texto diz: desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ó mulher, grande é a sua fé, disse Jesus. Mas isso também só aconteceu por um motivo: Jesus passava por ali naquela hora. Quando você lê Lucas capítulo 18, Jesus passava por Jericó. Então um cego que ficava à beira do caminho mendigando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele clamou com insistência. Jesus parou e mandou chamá-lo. E quando trouxeram ele até Jesus, Jesus disse: o que é que você quer que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. E o texto disse: e ele viu. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus estava passando por Jericó. Então onde Jesus passava, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Quando Jesus está indo em direção à cidade chamada Naim, na direção contrária havia um cortejo. As multidões se encontram. Uma multidão indo em direção à cidade, a multidão que acompanhava Jesus, e na direção contrária, vindo para fora da cidade, em direção aos sepulcros. Uma outra multidão que consolava uma viúva que ia sepultar o seu filho único. E quando as multidões se encontram, Jesus se compadece daquela mulher e diz: não chores. O texto mostra que Jesus tocou naquele esquife, naquele caixão, e ele disse ao defunto: levanta-te.
E diz o texto que imediatamente aquele defunto se sentou e começou a falar. Mas a questão é, por que que isso aconteceu? Porque Jesus estava passando ali naquela hora. E sabe por que eu estou dizendo isso a você? A minha intenção não é te fazer promessas em nome de Deus. Eu e nenhum homem pode prometer milagres a ninguém. Mas eu posso te dizer algo muito importante. O que nos uniu nessa hora, o que nos trouxe a este lugar, é exatamente o desejo de ouvir a palavra de Deus, de buscar a presença do Altíssimo, de ser ministrados pelo Senhor acerca dos seus princípios, da sua vontade, das suas ordenanças. E Jesus nos deu uma garantia. Em Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 20, ele vai dizer assim: aonde estiver dois reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, Jesus está passando em nosso meio exatamente agora. E se onde Jesus passa, coisas boas acontecem, porque dele há virtudes, disposição habitual de fazer o bem. Talvez Jesus te trouxe aqui para dizer para você: é hoje que eu vou abrir os seus olhos. Talvez Jesus te trouxe aqui para dizer: hoje eu vou curar você da sua lepra. Talvez Jesus te trouxe aqui para dizer: é hoje que você vai deixar de andar mancando e você vai passar a andar perfeitamente. Porque onde Jesus passava, grandes sinais aconteciam. Então, Jesus estava passando por ali. Aí olha o que está escrito no versículo de número 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Não era um homem qualquer. Era um homem que tinha uma boa reputação. Um homem bem conceituado. Popularmente conhecido. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Eu preciso que você entenda o seguinte, a partir de agora. Qual era a intenção de Jairo? Por que Jairo vai até Jesus? Porque Jairo entendeu que Jesus era o último recurso. Jairo entendeu que o único que poderia reverter aquela situação era Jesus. E aí eu queria mostrar para você como é que Jairo vai agir. O que é que Jairo vai fazer? Entenda, quando Jairo chega até Jesus, ele não chega até Jesus dizendo: moço, olha, tudo bem, lembra, eu sou o príncipe da sinagoga de Cafarnaum. Esse cara me conhece, esse aqui também me conhece, eu fiz o casamento dele, eu sou muito conhecido por aquela família ali, e eu estou precisando da sua ajuda. Ele não age assim. Quando Jairo chega até Jesus, ele abre mão das suas prerrogativas. Ele não chega até Jesus dizendo quem ele era. Ele não chega até Jesus dizendo qual é a sua importância num contexto social. Ele não vai até Jesus dizer a ele que, olha, você prega, eu também prego, você ensina, eu também ensino. Não, não, não. O Jairo vai por baixo. O Jairo chega se lançando aos pés do Senhor. O Jairo chega até Jesus como todo homem deve se aproximar do Altíssimo. Ele reconhece a majestade de Jesus. Ele reconhece Jesus como mestre. Ele reconhece que Jesus tem virtudes que Deus nunca havia dado para um homem sequer. E nós vamos aprender essas coisas, porque nós viemos de uma geração mesquinha, onde os homens adquirem autoridade. Os homens se revestem de poder. E tem um monte de gente que determina isso, determina aquilo, e dá ordem para isso, dá ordem por aquilo. As pessoas querem colocar Deus na parede. Tratam Deus como se estivessem no mesmo patamar que Ele. E Deus não gosta disso. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos,
mas ele dá graça aos humildes. Jairo quer atrair Jesus para sua casa, e ele escolhe a melhor maneira que um homem tem de se achegar a Jesus, se lançando aos seus pés, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua total dependência. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Presta atenção nisso. Muitas vezes falta reverência para o homem. Quando Deus chamou Moisés para um particular no monte, Deus vai dizer: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Aí às vezes eu observo as pessoas chegando na igreja como se estivessem num desfile de moda. Você vira as cadeiras, tem chiclete colado embaixo. As pessoas entram na casa de Deus, num lugar que Deus escolheu para manifestar a sua graça, o seu senhorio, o seu amor, e as pessoas não têm reverência. E sabe que Jesus Cristo confrontava severamente a religiosidade dos judeus. Jesus dizia que eles eram como sepulcros calhados. Por fora eles eram bonitos, mas interiormente eles estavam cheios de ossos, de podridão e de morte. Eram homens que eles tinham reverência à lei mosaica, mas eles desprezavam o próprio Deus que estava na terra. E Jesus, conversando com eles aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, eu quero que você vá comigo até lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, aprenda e pega isso para você, tenha temor, tenha reverência quando você entrar na presença de Deus. Em Lucas capítulo 18, Jesus vai falar com aqueles homens que eram autoconfiantes, aqueles que se sentiam superior aos demais por causa da sua religiosidade. Aí Jesus fala que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um religioso, o fariseu, e o fariseu batia no peito dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os homens pecadores, não sou como os adúlteros, não sou como este publicano, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. E aí Jesus apresenta um publicano, um homem que sequer ousava olhar para cima, mas ele batia no seu peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí Jesus vai dizer que este que se humilhou, ele desceu justificado, e não religioso. Olha o que Jesus diz no capítulo 23 de Mateus, para os religiosos, aqueles que amavam ser chamados de mestre, versículo de número 8: vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Agora o versículo 12, ele nos revela algo que tem muita gente que distorce. Olha o que está escrito no versículo 12: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você passou a vida inteira ouvindo: os humilhados serão exaltados, mas esse não é um conceito bíblico. O texto bíblico diz: aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado, aquele que se humilha. E é exatamente o que Jairo vai fazer. Você deve entender que isso é um princípio. É dessa maneira que nós temos que nos achegar perante Deus. O maior exemplo é o próprio Deus. Por isso que Paulo vai ensinar os cristãos de Filipe: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve no Senhor, em Jesus, o nosso mestre,
que sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está falando de Jesus Cristo. Aí ele diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, o único que poderia dizer, eu sou Deus, eu sou Senhor. O único que poderia dizer, não há na terra alguém que assim como eu não tenha pecado. Mas ele não fez isso. Ele se colocou na posição totalmente humana. Ele esvaziou-se de si mesmo, para dar exemplo para mim e para você. E se você observar a maneira como Jesus orava, você vai perceber que em Jesus havia absoluta reverência para se dirigir ao Pai. Então por que a gente vai orar com arrogância? Por que a gente ora expondo a Deus as nossas qualidades e as nossas virtudes? Quando Jairo chega até Jesus, ele se lança aos pés. Vamos voltar lá, Marcos capítulo de número 5, versículo 22. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Não ousa falar com Jesus na mesma altura que ele. Ele vai nos pés de Jesus, numa forma de humilhação. Eu sou inferior ao Senhor. O Senhor é maior do que eu. Eu sou o teu servo. Tu és o mestre, tu és o Senhor. Eu sou o servo. Sem ti nada eu posso fazer. E o texto diz na sequência que Jairo rogava-lhe muito. Olha o verso 23. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, prestes a morrer. O Marcos faz questão de registrar, ele pedia insistentemente, ele suplicava, ele perseverava no pedir. Olha, o Senhor precisa fazer algo por mim, a minha filha está prestes a morrer. Rogava-lhe muito, pedia com insistência. Marcos, ele faz questão de apontar para a perseverança de Jairo no pedir. E entenda, muitas vezes nós não alcançamos aquilo que buscamos, porque desfalecemos na nossa vida de oração. Por isso que em Lucas 18:1, Jesus conta uma parábola da viúva persistente, falando acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração, ela vai ser um antídoto, que é uma substância que se emprega para diminuir os efeitos nocivos de um veneno no organismo. A oração é como um remédio. Quando nós estamos em oração, o Senhor, ele vai revigorando as nossas forças, as nossas energias. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Rogava-lhe muito, com insistência, pedia, suplicava. Filipenses 4, versículos 6 e 7, você conhece: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E a pergunta é: mas Deus já não conhece tudo? Ele não é onisciente? O Salmo 139, no verso 4 diz que ainda a palavra não chegou na nossa boca, ele já sabe.
Ele já conhece. Mas olha, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Uma coisa é Deus saber, outra coisa é Deus ouvir você orando. Então o Jairo abriu mão da sua religiosidade, ele abriu mão da sua reputação, ele não se preocupou com aquilo que alguém poderia falar ao seu respeito. Ele chega até Jesus, se lança aos seus pés e começa a suplicar, a pedir com insistência: o Senhor tem que fazer algo por mim. E olha que coisa linda vai acontecer no versículo de número 24. E foi com ele. Ou seja, quando Jesus viu o gesto de Jairo, quando Jesus olhou para o principal da sinagoga, sabendo que a grande maioria dos líderes das sinagogas, quando você lê Lucas capítulo 13, versículo 14, Jesus é repreendido por um líder da sinagoga, porque Jesus libertou uma mulher, que há 18 anos Satanás a mantinha presa. Então Jesus olha para Jairo, naquele gesto de humilhação, de submissão, de dependência. Quando Jesus olha para Jairo e percebe que Jairo assume publicamente que Jesus é o Senhor, que Jesus é a autoridade. Quando Jesus ouve a súplica de Jairo, o que é que Jesus pensa? Eu preciso ir na casa dele, eu preciso ajudar este rapaz. Talvez Deus está querendo te dar umas dicas, talvez Deus esteja querendo ensinar, que quando você chegar no lugar onde ele está, para se reunir com a congregação, com os irmãos, vem por baixo, irmão. Lamentações 3:29 diz: põe a cara no pó, talvez assim haja esperança. Qual foi a última vez que você chegou na casa de Deus, colocou os joelhos no chão e orou por horas? Qual foi a última vez que você chegou num lugar desse para dizer: Deus, eu preciso do teu socorro, da tua ajuda, eu não sou ninguém, eu não sou nada sem ti nada eu posso fazer, nas tuas mãos a força e poder, só o Senhor pode reverter a minha situação? Qual foi a última vez que você se humilhou na presença de Deus? Nós temos disposição habitual para pedir tudo do bom e do melhor, mas nós temos dificuldades de gastar tempo para nos posicionarmos da maneira correta através das nossas orações. Quando Jesus viu isso em Jairo, Jesus pensou: eu não vou deixar esse cara sem ajuda. Talvez eu esteja dizendo para você: olha, eu quero ir com você para a sua casa, eu quero voltar com você para o seu lar. Eu tenho ouvido ao seu clamor, a sua insistente oração, eu vou voltar com você para a sua casa. Então olha que coisa linda. Agora Jairo, que até então andava com estatutos, com leis, ordenanças, com liturgias, Jairo até então era um homem superestimado pelo sinédrio. Agora ele já não anda mais, ele não anda mais com convicções religiosas, agora ele começa a andar com Jesus. Porque agora, na esperança de dias melhores, Jairo, ele está caminhando com Jesus para a sua casa. Agora Jairo está na melhor companhia que um ser humano pode ter nessa terra. Agora Jairo está andando com Jesus. E quando eles estão caminhando em direção à casa de Jairo, Jairo vai ser testemunha ocular de um milagre que Jesus vai fazer. Porque enquanto eles andavam, alguém tocou na orla das vestes de Jesus, que parou e disse: alguém me tocou. E aí os discípulos vão dizer: mas mestre, o senhor está cercado de uma grande multidão e pergunta quem me tocou? Jesus vai dizer: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então uma mulher, medo, trêmula, vai dizer: olha, Senhor, fui eu que te toquei. E essa mulher, há 12 anos, ela sofria com um fluxo sanguíneo. Uma mulher debilitada, fraca, que um dia ouviu alguém falar de Jesus e pensou: se tão somente tocar na orla das vestes dele, eu sararei. E ela age, ela vai, ela toca, Jesus para. Se você observar aqui no versículo de número 33, está escrito assim, Marcos 5:33.
Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Senhor, fui eu que te toquei. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Diga glória a Deus. O que isso representa para Jairo? A certeza que ele está andando com a pessoa certa, porque agora ele foi testemunha de um milagre que Jesus fez. E entenda, isso para Jairo vai ser uma sobrevida. Pensa da seguinte forma: uma mãe está há 10 anos buscando a Deus na esperança de que um dia o filho vai ser liberto do vício das drogas. E nesse período de 10 anos ela vive altos e baixos, um dia de esperança, um dia de tristeza, um dia de medo, um dia de alegria. Mas aí 10 anos é muito tempo. De repente ela ouve uma irmã testemunhando, contando a sua história, de que por 15 anos ela buscou a Deus pela libertação de um filho, e Deus libertou o filho. Para aquela que há 10 anos busca, vai ser uma sobrevida. Poxa, se Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na minha vida também. A pessoa que está com câncer, e que a mãe morreu, a avó morreu, e muitas pessoas da família morreram com aquela doença. De repente ela ouve alguém dizer que tinha um câncer exatamente igual, muito semelhante, e depois de buscar a Deus e de orar, a pessoa foi totalmente curada daquele mal. Então aquela pessoa que tem a doença pensa: se Deus fez isso na vida dela, então Deus pode fazer na minha vida também. Não é assim? O trabalhador, com 60 anos de idade, desempregado há 5 anos, e as portas estão sendo fechadas, o mercado é concorrido, a oportunidade são dadas aos mais jovens. Aí ele ouve um de 70 dizer: olha, eu consegui um trabalho registrado. Então ele pensa: se Deus fez isso na vida dele, então Deus pode fazer na minha vida também, não é? Quando Jairo, ele vê Jesus fazendo aquele milagre, é óbvio que ele vai pensar: ele vai resolver a minha causa. Se ele curou essa mulher que há 12 anos padece com esse fluxo, então ele vai curar a minha filha também. Só que o problema é que andar com Jesus não é fácil para ninguém. Nós precisamos entender que caminhar com Jesus não é sinônimo de ausência de problemas. Não. Às vezes as tempestades vêm estando Jesus no nosso barco. Às vezes andando com Jesus a porta fecha. Às vezes andando com Jesus a enfermidade vem. Às vezes andando com Jesus nós temos crises conjugais e financeiras. Às vezes o telefone toca e vem a má notícia. Às vezes aquilo que nós tememos nos sobrevém, como diz Jó 3, versículo 23. Quando Jairo testemunhou aquele milagre, e com toda certeza se encheu de fé que Jesus iria curar a sua filha, alguns homens chegaram para Jairo e trouxeram a ele a notícia que ele mais temia. Chegaram para Jairo e disseram: Jairo, não adianta mais, a sua filha morreu. Versículo de número 35, está escrito assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a sua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Ô Jairo, todos os seus esforços foram inúteis. Ô Jairo, tudo que você fez até agora não produziu resultado. Ô Jairo, nem adianta mais importunar o mestre, nem adianta mais levar este homem para sua casa. Você perdeu, Jairo, sua filha morreu. Não adianta mais lutar, não adianta mais insistir, não adiantou nada você abrir mão de todo o seu conceito religioso, não teve jeito, Jairo. E verdade seja dita, meus irmãos,
existem notícias que nós recebemos que é como um golpe profundo na nossa alma. Pessoa que está há 20 anos num trabalho, de repente ela é chamada no RH e demitida. É uma sensação horrível. O telefone toca, é do hospital, o parente não resistiu aos tratamentos, não é? 3 horas da manhã o telefone toca e é para a mãe, a notícia é do filho, está preso. E a verdade, meus irmãos, é que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Deus, Ele sabe que por mais que nós estejamos andando com Cristo, por mais que estejamos servindo ao Senhor, por mais que temos a nossa vida devocional, a nossa fé, Deus, Ele sabe que a nossa estrutura é frágil, e que às vezes um vento tempestuoso, uma notícia ruim, um não, uma porta que se fecha, um mal que nos sobrevém, é suficiente para carregar a nossa alma de angústias. Então chegaram para Jairo e disseram: Jairo, a sua filha morreu, você perdeu, não tem mais jeito. Agora veja, imediatamente Jesus coloca uma palavra de consolo no coração de Jairo. Imediatamente Jesus coloca uma palavra de encorajamento. Olha o versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, Jairo, eu ouvi tudo, eu sei o que eles falaram, eu ouvi, eles disseram que a sua filha está morta, que a sua fé foi vã e que não adiantou os seus esforços. Jairo, não temas, continue acreditando. Talvez Deus te trouxe aqui para pregar essa palavra no seu coração. Não temas, continue acreditando. Mas a crise está brava, as pessoas estão sendo demitidas, a empresa não tem recursos. Não temas, crê somente. Mas já morreram mais de 110 mil pessoas, essa doença é letal, mortal, não tem tratamento, não há o que possa ser feito. Não temas, crê somente. Essa é a palavra. Jesus diz em Isaías 41, versículo 10, lembra? Não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Jesus está dizendo para Jairo: Jairo, pode ter dado errado no conceito deles, eles estão pensando que não tem mais jeito, eles estão achando que o caso está encerrado, para eles tudo está perdido, mas não se esqueça que você está andando com aquele que é o autor da vida. Crê somente, continue acreditando, continue crendo. E então Jesus vai com o Jairo. E quando eles chegaram na casa do principal da sinagoga, o ambiente já estava todo preparado. Haviam mulheres do lado de fora pranteando, chorando. Uma mãe sendo consolada, num quarto, um cadáver, um corpo frio. O aspecto era de morte. Observe o que está escrito no versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Então, quando Jesus chega com o Jairo em sua casa, eles já estavam fazendo o velório. O Mateus, no capítulo 9, no verso 23, quando ele narra os fatos, ele diz que já haviam instrumentistas, já estavam celebrando uma cerimônia fúnebre, já havia um ambiente de luto. As carpideiras, que naquela época, isso acontecia muito, quando uma mulher perdia o seu marido, e por causa da sua viuvez, ela começava a sofrer, porque as mulheres não trabalhavam naquela época, dependiam do seu marido para se sustentar. Então, boa parte das viúvas, elas começavam a trabalhar como carpideiras. Deixa eu te mostrar uma coisa rapidinho. Vá comigo para Jeremias capítulo 9, só para ficar mais fácil de entender. Jeremias capítulo 9.
eram mulheres contratadas para vivenciar um luto. Elas choravam em voz alta, elas pranteavam, se cobriam com cinzas, rasgavam partes das suas vestes. Jeremias capítulo 9, versículo 17, está escrito assim: assim diz o Senhor dos exércitos, considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também, e se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Então essas carpideiras eram essas mulheres que normalmente se vestiam de preto em sinal de luto, normalmente eram viúvas, e eram contratadas para vivenciar um luto. Após o sepultamento do cadáver, então elas recebiam o valor do seu trabalho. Então, quando Jesus chega com Jairo na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando em voz alta, as pessoas estavam se lamentando, em prantos. Volta lá para Marcos capítulo 5. Versículo de número 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Por que Jesus disse isso? Você lembra quando lá em João capítulo 11, foram dizer para Jesus que Lázaro estava doente? Jesus vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho através dela. E logo em seguida Lázaro morre. Jesus havia dito aquilo para mostrar que através da morte de Lázaro, Deus iria provar que Ele tem poder sobre a morte. Então, quando Jesus chegou naquela casa, as pessoas pranteando, chorando, Jesus vai dizer: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas ela dorme. Jesus só disse isso por saber que aquela situação não iria terminar daquela maneira, que aquilo não iria terminar como estava. E o texto mostra na sequência, no versículo de número 40, está escrito assim: e riam-se dele. Então as pessoas que estavam vivendo aquele falso luto, que recebiam para chorar, quando ouviram Jesus dizer que a menina estava morta, querendo dizer que iria acontecer um grande milagre, as pessoas começaram a dar risadas. As pessoas começaram a zombar, porque acharam aquilo uma grande piada, uma loucura. Só um sem noção no conceito deles iria acreditar que um cadáver que já estava sem espírito, um corpo gelado, pudesse voltar a viver. E entenda, a fé muitas vezes nos submete a isso. Porque quando nós falamos que acreditamos na conversão, as pessoas zombam. Quando nós falamos que acreditamos na restauração, as pessoas dão risada. Quando nós fazemos questão de mostrarmos a nossa fé e acreditarmos em Deus, que Ele pode reverter a situação, por mais grave que elas sejam, as pessoas acham engraçado, fazem chacotas. Mas Jesus vai mostrar através disso que até com Deus, quem ri por último ri melhor. Porque as pessoas deram risada. Olha o que está escrito no versículo 40. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Aquelas pessoas que estavam dando risada, aquelas pessoas que não acreditavam em Jesus, aquelas pessoas que acharam tudo muito engraçado e começaram a zombar, o texto diz que Jesus fez essas pessoas saírem.
Vou dar um conselho de amigo. Para de ficar arrastando com você pessoas que não acreditam no Deus que você serve. Para de ficar querendo arrastar com você as pessoas que vão servir como uma fonte para minguar a sua fé, para tirar de você a esperança que você tem em Deus. Estão dando risada? Estão achando engraçado? Estão zombando? Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Jesus chamou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Aqueles que acreditavam, aqueles que estavam caminhando com Jesus, aqueles que haviam reconhecido a sua soberania. E Jesus levou estes homens aonde a menina estava deitada. Aí veja o versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Diga glória a Deus. Jesus entra com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, onde a menina estava. Ele pega a menina pela mão e ele vai liberar uma palavra. Preste atenção nisso. Algo vai sair dos lábios, do coração, do espírito, da alma do próprio Deus. A menina não tinha vida. A menina estava morta. O que imperava naquela casa quando Jesus chegou era a morte. Mas entenda, em João capítulo 1, versículo de número 1, está escrito assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz de todos os homens. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Atos 17, 25 diz: dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas. João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra que sai da boca de Deus tem o poder de mudar o aspecto de morte. A palavra que sai da boca de Deus tem poder de trazer vida onde a morte impera. João 6, versículo 63, Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Quando Jesus chegou ali, Jesus chegou para mostrar que a morte não tinha mais espaço naquela casa. Aqueles que deram risadas, aqueles que zombaram, aqueles que não acreditaram, ficaram assustados com o que viram. Porque Jesus entrou com os três, mais os pais da menina. Daqui a pouco a menina sai andando daquele quarto. Daqui a pouco a menina sai mostrando que nela estava a vida. Agora entenda isso aqui: o que é a morte? A morte é a saída do espírito do corpo. E quando é que acontece a vida? Quando o espírito entra no corpo. Por isso que em Gênesis 2:7, Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o espírito, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Porque a vida vem do espírito. E aí eu preciso mostrar algumas coisas, te fazer entender algumas coisas, porque talvez você ainda não entendeu, mas talvez você veio aqui doente. Talvez há um bom tempo você vem perdendo as forças. Talvez há um tempo você vem enfraquecendo, perdendo o entusiasmo de buscar a Deus, perdendo o ânimo de servir ao Senhor. Ou talvez o tempo passou e mesmo caminhando com Deus, você acabou morrendo. Você acabou perdendo a sua fé. Você acabou se entregando à vaidade, ao capricho, à carnalidade. Irmão, você pode ter chegado aqui com um aspecto de morte, mas Jesus está passando em nosso meio, e através da palavra que está sendo pregada, Ele está devolvendo a você a vida que você perdeu, ou estava prestes a perder.
A palavra de Deus, ela tem este poder. Jesus entrou naquele quarto, ele tomou a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, levanta, menina, versículo 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Jesus pegou aquela menina, que quando ouviu aquela palavra, ela imediatamente se levantou, e fez o quê? E começou a andar, começou a caminhar. Talvez é isso que Jesus quer para você. Talvez Deus parou você na frente desse vídeo, desta pregação, para que você entenda essa necessidade. A vida da igreja está na palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão presas, engalfinhadas a preceitos religiosos, que estão trabalhando em prol de um sistema, e enquanto eles zelam pelos seus princípios e valores, a igreja está perdendo a vida, a igreja está adoecendo, tem nome de quem está vivo, mas está na verdade morto, como os próprios cristãos de Laodiceia, que diziam: rico eu sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas Jesus vai dizer: vocês não sabem, vocês são os desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. E Jesus vai dizer: eu estou à porta batendo, eu quero entrar, eu quero ter comunhão com vocês. Mas a religiosidade dos laodicenses estavam deixando Jesus para fora. Você deve entender, Jairo, enquanto ele era um homem religioso, enquanto ele era o príncipe da sinagoga, enquanto ele era uma influência na religião judaica, ele era um homem popular, conhecido, mas sem Deus. Quando é que ele começou a andar com Deus? Quando ele se prostrou perante a luz da vida. Paulo, fariseu de fariseu, estudado na escola de Gamaliel, um dos maiores eruditos da sua época, respeitado e admirado por muitos. Quando é que ele começou a andar com Deus? Quando ele viu uma luz brilhar, quando ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deus mandou um homem orar por ele, e disse: ó, ali te será dito o que te convém fazer. Meu irmão, nós podemos ter a religião que for, se não andarmos com Cristo, se não nos humilharmos perante Ele, nós não temos vida. E o que Jesus quer é que esta palavra gere vida. O que Jesus quer é que a igreja seja moldada pelo seu evangelho. O que Jesus quer é ver a vida de Deus nas pessoas, como Paulo diz: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque a luz brilhou, Ele é a luz que ilumina os homens. A palavra de Deus, quando é exposta, ela dá luz e entendimento. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para os meus caminhos. Foi no poder da sua palavra que Jesus ressuscitou. Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro ouviu aquela voz, depois de 4 dias sepultados, Lázaro ressuscitou e saiu para fora. Foi assim que Jesus ressuscitou. Ela precisava ter morrido. O Jairo, ele viveu naquele dia de caminhada com Cristo, naquele dia que ele levou Jesus para sua casa, uma experiência que o colegiado máximo não poderia oferecer, a religiosidade não poderia oferecer. E entenda, é andando com Jesus que você vai viver as maiores experiências da tua vida. É andando com Jesus que você vai ouvir a voz dele e as escamas cairão dos seus olhos. É andando com Jesus que você vai perceber que a religião, ela não tem virtude alguma quando ela nos afasta do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que haja vida em você, que haja vida na igreja, que essa palavra mexa com o seu interior. Vamos todos ficar de pé, por favor.